Francisca Freitas. Laércia. Renata Fernandes. Estamos aqui para apresentar a disciplina Senado da professora Maria Cristina, que vai trazer o respaldo de um trabalho de mapa mental, que Fran agora vai falar a temática. Nós ficamos com o grupo 4, que é composto pelos componentes aqui já apresentados e também pelas duas alunas, Santana e Paula Mário. Nós ficamos com a temática 4, que fala sobre as aproximações com a leitura e a escrita na educação infantil. É uma temática que, nos dois textos aos quais a gente teve como embasamento de leitura, traz a questão da problemática que os professores enfrentam com relação à leitura e à escrita trabalhada na educação infantil com crianças de 0 a 6 anos. Por quê? Porque existe uma cobrança muito grande da comunidade escolar, dos gestores, dos pais, inclusive também dos políticos, que cobram como trabalhar a leitura e a escrita nessa fase. Ainda tem a rotulagem, que é ainda tradicional, de que nessa fase, de 0 a 6 anos, as crianças elas vão para as escolas, para as creches, só mesmo para brincar. E não é exatamente isso. A realidade hoje, a gente observa que há, sim, há necessidade de se trabalhar a leitura e a escrita de forma lúdica, onde a ludicidade, através da ludicidade, a professora ela consegue transferir para a criança, consegue chamar a atenção da criança e a criança se envolver com diversas temáticas. Essas temáticas têm que ser inerentes à vivência de cada criança que está ali no meio, seja dentro da sociedade, seja no meio familiar, em qualquer espaço, a criança ela está aprendendo. E quebra digamos assim, essa ideia de que a criança não aprende nesse período. E os professores que pegam posteriores ficam cobrando muito que a criança veio assim, sem bagagem. Claro que não. A criança, ela nesse período de 0 a 6 anos, ela constrói uma bagagem, ela constrói uma identidade e cada uma é responsável pela bagagem que traz, o conhecimento que traz, interagindo juntamente com as outras crianças nessa fase que é trabalhada na educação infantil. A leitura e a escrita não fica à mercê da criança só ver a partir do primeiro ano, do primeiro ciclo. Ela é vista, sim, nessa fase, que é a fase de 0 a 6 anos. Nessa conjuntura, a aproximação da leitura e da escrita revela muito também da capacidade do professor interagir nesses ambientes para desenvolver as capacidades intelectuais de cada aluno, que não é só na parte do brincar, mas um brincar com significativo superior, de aprendizagem, de desenvolvimento cognitivo, e isso vai através das estratégias que vai ser planejadas na sala de aula para que isso aconteça. E o mapa mental ele vai ter esses pontos bem fixados para que se desenvolva melhor esse entendimento desse processo da educação infantil. E todos esses pontos a gente observa que faz com que constitua a construção do conhecimento na criança, desde essa fase até as fases posteriores, para que ela não chegue nas fases posteriores, como alguns costumam dizer, vazias de conhecimento. Não, ela já traz uma bagagem de conhecimento, de leitura e de escrita, dentro da sala de aula e do mundo no qual ela está inserida. E assim como base para a nossa formação. E diante dessa perspectiva, o seminário ele tem trazido essa conjuntura todinha na preparação de nós como futuros pedagogos que vamos exercer nossas profissões futuramente. E ter esses embasamentos e capacidades profissionais para exercer um bom papel na sala de aula diante desse desafio superior que hoje se exige dentro da educação básica. Dentro do mapa mental, a qual de uma maneira bem objetiva, queremos colocar todas as ramificações, a gente vai ter autores, vamos colocar autores, né, nos quais a gente achou dentro dos textos, o que eles acham sobre a aproximação, né, da leitura e da escrita nessa educação infantil, nessa primeira infância da criança. Vamos também debater, colocar pontos sobre o que o adulto contribuiu para essa primeira infância, para essa leitura, para essa escrita e muitas outras interações, a língua escrita, a língua Falada.
Vai, continua. A língua falada e dentre outros, né? Vamos ver também o sistema de representação, vamos ver a interação com a língua escrita, tudo isso dentro dos textos que a gente lê, dentro de um pouco do conhecimento, o qual nós debatemos aqui, né? Expressamos, vai estar bem resumidamente, com muitas ramificações e muito mais. E nessa perspectiva, cada um de nós irá apresentar a seguir cada ponto mais estratégico do mapa mental através de suas contribuições nesse trabalho e assim podemos, ao final agora, explanar ainda mais esse trabalho que vai ser desenvolvido a seguir. Unificando todos os conhecimentos e embasamentos que nós tivemos nos textos que foram nossa base. Resumiu algumas partes principais dos 2 textos e coloquei uma última frase aqui de Vygotsky que eu peguei e achei bem interessante a gente comentar. Ele fala que a brincadeira é como instrumento importante para potencializar o que designou como zona de desenvolvimento proximal. Essa zona, segundo esse teórico, seria a distância entre a capacidade que a criança possui de solucionar problemas de maneiras que dependem da orientação de um adulto ou da colaboração de companheiros mais capazes. Meu nome é Kellyson, juntamente com os demais componentes do nosso grupo do seminário, irei apresentar um pouquinho mais sobre o mapa mental. Como bem descrevemos, o mapa mental ele tem esse propósito do seminário, né, da disciplina do seminário, para que a gente aprofunde ainda mais nossa compreensão sobre a aproximação com a leitura e a escrita na educação infantil. Aí dentro dessa perspectiva, nosso mapa mental inclui essas ideias do cotidiano infantil, da formação lúdica, como é que faz essa formação lúdica, para que serve, as experiências, qual é a criatividade que a gente pode ter, a imaginação de se desenvolver. Dentro dessas ramificações, a gente vai tentando montar essa ideia do que é essa aproximação da leitura com a criança, que através de sua vivência no cotidiano, ela pode desenvolver suas habilidades cognitivas para crescer e também fortalecer o seu desenvolvimento intelectual. E assim também falamos em como essa linguagem ela se desenvolve, o sistema de representação, tudo isso ele vai levar o que a criança a ter uma perspectiva de fortalecimento no seu processo do ler e do escrever, porque nem de ler e escrever a sua produção cultural, em que a criança, como um ser competente, ela tem essa capacidade de interagir com o seu meio e formular, e através de aproveitar esse momento como uma forma teórica e prática, no ensino de aprendizagem, utilizar instrumentos em que consiga alcançar nessa criança suas capacidades de desenvolvimento intelectual, cognitivo, formular hipóteses. As brincadeiras também elas não podem ser esquecidas nesse processo de criatividade humana, principalmente nessa fase infantil em que o sujeito, quem são esses sujeitos, como são essas crianças, como essas crianças interagem. E é bem interessante quando a professora Maria Cristina ela traz essa interação através dessa disciplina do seminário, que a gente vai ter uma experiência mais prática, mais lúdica, imaginar como isso se acontece na prática, quais são os primeiros contatos com as palavras, com a escrita, e tudo isso está contemplado dentro desse mapa mental, dessa formação da educação infantil, em que o professor ele não pode ser visto apenas como um instrumento de colocar no quadro e escrever, mas sim com toda a capacidade de desenvolver dinâmicas para a educação infantil. E assim alcançar bons resultados e termos uma educação infantil de desenvolvimento, de crescimento das capacidades engrandecedoras da criança, e não ter ela apenas como um entretenimento para brincar, para passar o tempo ali, como muito é se pensado pelos pais, mas com a criança com as capacidades intelectuais na
no seu desenvolvimento infantil da leitura e da escrita nesse processo inicial. Agora, este vídeo de explicação do nosso mapa mental, o qual adquirimos bastante conhecimento com os livros lidos, com os livros assistidos e muito mais. Só para fecharmos aqui o nosso conhecimento e um pouco do que a gente conseguiu absorver sobre a escrita e a leitura na fase infantil, a gente gostaria de citar Leon Tiev, que ele coloca que uma criança que domina o mundo que lhe rodeia é uma criança que se esforça para atuar neste mundo, ou seja, é bastante inerente a criança ter o domínio do mundo, ter conhecimento do mundo qual ele faz parte, a sociedade, a sua comunidade, o seu contexto escolar. E a partir desse domínio, ele passa a se esforçar mais ainda para atuar neste mundo, ou seja, a cada momento que a criança ela quebra as barreiras, juntamente com o auxílio da professora, com a leitura e a escrita, ele passa a atuar cada vez mais dentro desse mundo. E desde o nascimento, né, só para lembrar, desde o nascimento, a criança já é constituída como submundo. Ao nascer, ela já tem uma posse de sujeito neste mundo. E é nessa perspectiva que agradecemos a colaboração de toda a equipe pedagógica da disciplina, que muito nos ressaltou e muito nos ajudou através dos seus materiais de apoio, nos fóruns e também nos materiais dentro da página da disciplina, ajudando nós a alcançar esse resultado desse trabalho, principalmente também aos apoios dos tutores presenciais nos polos de Marcelino Vieira, que vem dando esse fortalecimento para que a gente alcance ainda mais como futuros pedagogos, aprendemos a prática e a didática da nossa ação como